Regras de divisibilidade. Para que servem essas regras, pessoal? Elas vão servir para a gente poder simplificar frações, para que a gente possa calcular o MMC e o MDC de maneira mais fácil. E também nas questões vestibulares, muitas vezes o resultado que aparece no gabarito nem sempre é o resultado que a gente calcula. Então, para que a gente possa chegar naquele resultado, a gente precisa muitas vezes simplificar, e para simplificar a gente vai usar, em alguns casos, os conceitos de divisibilidade que a gente vai aprender nessa aula. Para calcular raízes quadradas, cúbicas, mais para frente a gente vai estar vendo as aulas de raiz. E tem vários outros casos e aplicações que a gente pode utilizar os critérios de divisibilidade. Existem vários. Antes de começar a falar da divisibilidade por 2, eu queria deixar uma coisa bem clara. Existem vários critérios de divisibilidade. Mas nem por isso você precisa saber todos os casos. Os casos mais importantes vão ser divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 10. Enfim, existem regras para divisibilidade por 7, por 13, por 11. Minha opinião, perda de tempo. Pode acontecer de cair uma questão na prova e que de repente até envolva uma divisibilidade por 13? Até pode acontecer. Mas esses critérios são tão complicados e você tem coisa tão mais importante para aprender que não vale a pena, sinceramente, não vale a pena ficar perdendo tempo, minha opinião, vendo todos os critérios de divisibilidade possíveis. Eu acho que esses que eu vou apresentar nessa aula, eles são mais do que suficientes para todos os vestibulares no país. Beleza? Então vamos lá, divisibilidade por 2. O número ele vai ser divisível por 2 quando ele for par. Ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso desse número enorme aqui. Bom, nem sei falar isso, mas eu estou vendo que esse número enorme termina em 8. Opa, se ele termina em 8, ele é o que? Naturalmente par. E se ele é par, o que acontece? Ele é divisível por 2. Beleza? Divisibilidade por 3. O número vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número também divisível por 3. Por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui o caso desse número, 156. Esse número ele é divisível por 3. Por quê? Porque se eu pegar o 1 mais o 5 mais o 6, 1 mais 5 mais 6 são 3 algarismos, o que acontece? 1 mais 5 vai dar 6, mais 6 vai dar 12. E 12 é divisível por 3. Então, sempre que eu somar os algarismos e obter um número igual a 3 ou divisível por 3, o que acontece, pessoal? O número também vai ser divisível por 3. Beleza? Divisibilidade por 5. Esse é muito fácil, gente. O número ele vai ser divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou for 5. Por exemplo, esse número aqui, outro número enorme, Você percebe que o último número dele é 0? Então ele é divisível por 5. Se ele terminasse em 0 ou em 5, ele é automaticamente divisível por 5. Outras regras. É aquilo que eu falei no comecinho da aula, gente? Então existem regras de divisibilidade para vários outros números. Para 4, 7, 11, 13 e por aí vai. Tais regras elas são muito complexas e elas são desnecessárias para a maioria dos vestibulares. Por isso a gente vai abordar. Entretanto, o aluno poderia encontrar vários outros critérios no site do Wikipedia. Você pode procurar lá por critérios de divisibilidade. Existem também, pessoal, critérios que são combinações dos critérios já vistos. Por exemplo, quando que o número é divisível por 6, por exemplo? O número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e quando ele for divisível por 3. Ou seja, você revendo os dois critérios anteriores de divisibilidade por 2 e por 3, automaticamente você vai saber como é que você encontra todos os números. Aliás, como é que você faz para saber se o número é ou não divisível por 6. Beleza, gente? Então por hoje é só.